Como gerar conteúdo de acordo com os níveis de consciência para que você venda melhor, tanto para B2B quanto para B2C. É sobre isso que a gente vai falar. Então, se faz sentido para você, já fica aqui para essa aula. Vamos lá. Eu sempre gosto de começar explicando o que você vai aprender aqui, para você saber exatamente o que você pode esperar dessa aula e como que isso pode te ajudar. Primeira coisa, você vai entender a diferença de B2B e B2C, caso você ainda não saiba. Depois você vai entender também como você consegue identificar os níveis de consciência das pessoas e como que você consegue pensar nessa jornada do seu cliente e gerar conteúdo para ele. Legal. E como é que isso te ajuda? Primeiro de tudo, ao final dessa aula, você vai ser capaz de gerar conteúdos de forma mais assertiva e mais direcionada. E isso te ajuda a atrair as pessoas certas no momento certo para você conseguir converter em vendas. E se não for o momento ainda de converter em vendas, você também consegue nutrir essa pessoa e educar essa pessoa para que ela entenda mais sobre o seu produto e a hora que ela estiver pronta para isso, aí efetivamente que ela compre de você, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Eu sempre gosto de trazer também material de apoio, ou seja, o que eu estudo, o que eu leio para basear as aulas. E nessa aula aqui, a base é um livro que se chama Breakthrough Advertisement. Aliás, Breakthrough Advertising, tá? Que é do Eugene Schwartz. É um livro que é bastante interessante e ele traz esses conceitos que é o que eu vou ensinar para você aqui na aula. Vamos lá. Ele divide os níveis de consciência em 5, tá? O primeiro é aquele onde a pessoa está inconsciente do problema. O segundo é onde ela está ciente do problema. O terceiro, ciente da solução. Quarto, ciente do produto. E quinto, totalmente ciente ou consciente. Vamos explicar cada um deles para você conseguir entender um pouco mais. O primeiro nível é aquele nível onde a pessoa não sabe que existe um problema e, consequentemente, ela não dá atenção, porque na cabeça dela aquele problema não existe, não está no mundo de pensamentos dela. Por isso ela é inconsciente do problema, tá? O que acontece quando ela é inconsciente do problema? Se você vai apresentar um produto ou um serviço para ela, ela não vai comprar, porque ela nem entende que aquilo ali é um problema, então não faz sentido ela comprar a sua solução, tá? O que você pode fazer em relação à geração de conteúdo nesse momento? Você pode trazer consciência para ela da existência desse problema. Então, imagina o seguinte, que você vai trabalhar com geração de conteúdo para B2C. Lu, o que é B2C? B2C é como se fosse a pessoa física. Então, é aquela pessoa que vai comprar diretamente de você. Então, imagina que tem um celular, você tem uma loja, essa pessoa vai comprar o seu celular. Ela é o consumidor final. Então, você vai fazer uma propaganda para a pessoa que vai entrar na sua loja e comprar dela. É o B2C. Então, nesse caso da geração de conteúdo, o que você pode fazer? Imagina que, no meu caso aqui, eu trabalho muito a questão da comunicação. Porque eu digo que se você falhar na comunicação, você não vai ter o resultado que você gostaria. Pode ser uma venda, pode ser um time engajado, pode ser maior produtividade, mais assertividade. Fato é que você precisa trabalhar a comunicação, tá? Então, se eu fosse gerar conteúdo, por exemplo, para uma pessoa B2C, o que eu poderia falar? 5 sinais de que você está se comunicando mal e você nem percebe. Aí o que acontece? Quando a pessoa vê um post desse, por exemplo, no Instagram, ela vai ver quais são os 5 sinais. Se ela se encontrar ali, ela vai falar: caramba, é verdade, eu faço isso, então eu tenho esse problema de comunicação, é isso? Aí você acaba de abrir um looping na cabeça dela para ela começar a ter consciência de que isso é um problema, tá? Se a gente fosse falar com B2B, o que é B2B? É vender de empresa para empresa. É como se fosse aquela venda PJ, tá? Então imagina que você tem uma loja, você tem vários celulares e tem uma empresa que precisa comprar vários celulares para o time dela. Então é de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Esse é o B2B, tá? B2B também é quando você vai comprar, vai prestar serviço para alguma empresa. Por exemplo, eu dou treinamento. Então, eu dou treinamento nas empresas. Isso é uma relação B2B, tá?
No caso da comunicação, como é que eu poderia trabalhar essa comunicação? Eu poderia falar assim: a sua equipe está perdendo clientes e você nem imagina o motivo, por exemplo. E aí a pessoa vai parar para ler aquilo. Ela vai falar: é verdade, a gente está perdendo cliente, mas não sei qual é o motivo, não sei qual é o problema. E aí ela vai ler esse artigo, por exemplo, tá? Ao ler, o que vai acontecer? Ela já vai começar a tomar consciência de que existe o problema. Vai começar a ficar mais ciente, que é a etapa 2. Então, quando ela tem ciência do problema, o que acontece? Você precisa ativar nela o senso de urgência da resolução. Por quê? O ser humano não gosta de sair da zona de conforto. Então, se você quer que a venda aconteça, você tem que mostrar que aquele problema é um problema sério e que, se ela não tomar nenhuma atitude, vai piorar, tá? Então, por exemplo, eu posso virar para a pessoa no B2C e virar e falar assim para ela: como a falta de clareza na sua comunicação pode impactar na sua carreira, por exemplo, tá? E aí ela pensa: puxa vida, eu quero crescer na minha carreira, eu quero ascender, quero ir para um próximo nível. Então, quer dizer que se eu tenho um problema de comunicação e eu não melhorar isso, isso pode comprometer a minha promoção, por exemplo? Ou se você empreende, se você tem o seu próprio negócio, quer dizer então que se eu me comunicar mal, isso pode impactar nas minhas vendas? Exatamente. Então, eu estou trazendo para você um senso de urgência, tá? Por exemplo, se eu quero falar com as empresas, eu posso virar e falar assim: os erros de comunicação que fazem a sua empresa perder dinheiro. Ela vai olhar e vai falar assim: que erros são esses? Então, deixa eu entender mais desse problema. E eu estou perdendo dinheiro, então perder dinheiro não é uma coisa boa. Então, eu coloquei aí um senso de urgência, percebe? A pessoa começa a entender que é um problema e que esse problema precisa ser resolvido. Porque às vezes, gente, existem problemas que a pessoa fala: ok, é um problema, mas eu não vou me incomodar com isso, não quero resolver. Não, você tem que ativar nela esse senso de urgência. Caso contrário, ela não vai comprar, ela vai deixar para lá, vai entrar na fila e em algum momento, talvez, quem sabe, ela olhe, tá? Aí a gente vai para a terceira etapa. A terceira etapa é onde a pessoa ela já começa a ir para um nível de consciência de que existe uma solução. Porque até então ela não entendia que existia o problema, depois ela não entendia que era urgente resolver. Agora ela vai começar a pensar assim: peraí, mas existe um problema, dá para resolver? É isso que você vai trazer para ela na comunicação. Você vai explicar para ela que existem, por exemplo, diferentes soluções para resolver aquele problema. No caso da comunicação aqui, existem várias soluções para você resolver o problema de comunicação, tá? E você vai começar a mostrar qual é a forma como você entende que é o melhor caminho para ser resolvido. Então, aqui no caso, por exemplo, uma solução que eu mostro para ela, no caso para você, você precisa gerar conteúdos de acordo com o nível de consciência das pessoas. Assistindo essa aula e aplicando essa aula, você já vai ter uma vitória. Por quê? Você já vai começar a fazer diferente do que você fazia antes. Se você gerava conteúdo não tendo isso como estratégia, você ia criando conteúdo assim a esmo, você passou a ter agora a consciência de que isso é um problema, de que isso pode gerar impacto na sua vida, por exemplo, vender menos ou não atrair o cliente certo, enfim. E aí você passa a ter uma atitude diferente. Então você fala: poxa vida, então agora eu entendi que existe uma solução para isso. Vou começar a gerar conteúdo de acordo com o nível de consciência das pessoas, tá? Então, por exemplo, se eu vou falar com uma empresa, eu posso virar para ela e falar assim: treinamentos de comunicação para times, qual é o melhor? Isso é uma dor que as empresas têm. Quem vai contratar geralmente tem essa dor. Por quê? Porque as pessoas não sabem o caminho melhor para isso. Tanto é que elas estão com problema. Se elas soubessem o melhor caminho, elas já tinham resolvido, tá? E aí eu crio um material, por exemplo, e explico as possibilidades, as soluções que existem no mercado e por que a minha solução é a melhor. Por exemplo, eu falo aqui muito sobre customização. Todos os meus treinamentos são customizados. Então, o que eu faço? Eu entendo a empresa, faço uma entrevista, faço um diagnóstico, um diagnóstico amplo para entender a necessidade da empresa e, a partir daí, eu customizo meus treinamentos.
tá? Então, se eu quero trazer ciência para a pessoa da solução do produto, que é um treinamento, por exemplo, eu posso também, na próxima etapa, ampliar um pouco, aprofundar um pouco. Então, eu falo mais do meu produto. Por quê? Eu preciso mostrar para ela os benefícios e diferenciais do meu produto, tá? Então, quando você trabalha essa questão de mostrar os diferenciais e os benefícios do seu produto, você acaba destacando o seu produto da caixinha comum que está na cabeça da pessoa. Porque ela olha e fala assim: puxa vida, é diferente. Se a Luciana customiza os treinamentos, é diferente de eu comprar um treinamento pronto que a pessoa tem. Percebe que ela começa a se sentir mais importante porque você realmente está criando algo personalizado para ela. Isso no meu caso, que trabalho com venda de valor e personalização. Se não for o seu caso, você mostra para ela os seus diferenciais. Pode ser o seu atendimento, a sua qualidade, tempo de garantia, enfim. Aí você vai mostrar, tá? Que é o quarto nível de ciência do produto, que é aquela consciência trazida muitas vezes por depoimentos de alunos, por exemplo. Eu tenho aqui no YouTube, você vai ver que tem depoimentos de alunos que falam de cursos que eles compraram, de mentorias que eles compraram. Isso vai trazer uma percepção de valor para quem assiste. Por quê? Porque a pessoa vai saber que realmente dá resultado. Ninguém quer comprar alguma coisa que não dê resultado. Então, aqui, por exemplo, no meu canal, você tem depoimentos de pessoas mostrando resultados tanto de times quanto da pessoa dentro do próprio negócio dela, tá? E isso também é uma forma de você gerar conteúdo e trazer essa consciência para a pessoa. Depois, a gente vai para a última fase, que é a fase onde a pessoa já está ciente do problema, já está ciente da necessidade de resolver a urgência, já está ciente que existem soluções, já entendeu que a sua solução é uma boa solução, e aí agora você precisa mostrar para ela como que você pode facilitar esse processo de compra. Então ela fala assim: eu preciso resolver isso, eu vou comprar, gostei, quero comprar de você. Mas a semana que vem eu vejo isso. Você não pode esperar passar. Então você precisa trabalhar esse senso de urgência e facilitar a vida da pessoa. Então, Lu, o que eu posso fazer nesse caso? Você pode mandar o link de compra, você pode perguntar qual é a melhor data do cartão dela, você pode deixar um contrato pronto, por exemplo, tá? Então, tudo isso vai auxiliar na velocidade do fechamento. Então, você pode colocar, por exemplo, oferta por tempo limitado. Se você tem um produto que tem demonstração, fazer uma demonstração desse produto, para a pessoa conseguir decidir, tá? Então, se você começar a criar conteúdos pensando nesses níveis de consciência, vai ficar muito mais fácil de você fazer o fechamento, porque a pessoa vai conseguir ser conduzida numa linha de raciocínio lógico, que ela vai falar assim: tô confortável para comprar, tá? Então, eu sempre falo que a gente tem que pensar na forma como vai aplicar essa metodologia, né? Ou seja, esse conteúdo que você aprendeu, como que você vai aplicar isso? Primeira sugestão: entenda do seu mercado, entenda qual é o nível de maturidade do seu mercado. Ele está sabendo desses problemas ou não? Você precisa trabalhar mais. Se você precisar trabalhar mais, traz mais conteúdo para aumentar esse nível de consciência, porque a pessoa não sabe do problema. Se ela já sabe, traz agora soluções e mostra a sua solução. Se você quiser aprofundar um pouco mais, por exemplo, não pensa só no mercado, pensa na tua persona. A tua persona, qual é o nível de consciência dela? Porque pensa assim, ó, o mercado é todo mundo que existe por aí que pode dar match com o que você vende. Mas a tua persona, muitas vezes que está ali no teu redor, ela já pode ter uma maturidade maior. Imagina que você vai vender de novo para alguém que já comprou de ti. Talvez essa seja a sua persona. E aí você vai trabalhar mais em cima desse nível de aprofundamento da consciência dela. Claro, você vai ter novos entrantes, então você tem na sua persona as pessoas que estão ali no mercado, e você também tem a persona que você vai vender uma vez que ela já virou seu aluno, seu cliente, por exemplo, tá? Quando a gente fala de persona, só para não ficar bagunçado aqui o raciocínio,
Óbvio que quando você traça a sua persona, você já coloca ali as necessidades, os desejos, os medos, os anseios dela, tudo isso. E muitas vezes ela tá solta aí pelo mercado. Então você vai trabalhar esse nível de consciência para atrair a atenção dessa pessoa. Mas depois que ela comprou de você, ela continua também sendo um possível novo comprador. Porque eu sempre falo que é muito mais fácil a gente já vender para quem já conhece a gente do que quem não conhece, que você vai ter que buscar no mercado. Por quê? Justamente porque essa pessoa que já está interna, ela já te conhece, já tem um nível de consciência maior, tá bom? Então sempre pensa na geração de conteúdo para esses perfis. E aí é muito legal de você usar o storytelling. Como assim, Lu? Pensa numa jornada. Pensa que a pessoa não tinha consciência do problema. Imagina que tinha um racho no telhado. E aí essa pessoa um dia olhou para cima, viu um racho. Tá valendo. Aí na semana seguinte ela olhou e viu um racho de novo, só que o racho estava aumentando. Aí ela fala: caramba, meu, esse racho tá aumentando, tá estranho, tá começando a ficar meio perigoso, tá ficando mais largo, não sei, tá estranho. Aí ela começa a entender que aquilo lá pode ser um problema, mas ela não tem noção do quanto isso pode ser urgente ou não. Ela chama uma pessoa especialista para entrar na casa dela e olhar. Essa pessoa fala: olha, esse racho aqui, ele pode ser por uma infiltração, e se a infiltração estiver muito séria, com o tempo, o teto pode cair. Eu estou exagerando aqui, mas é só para você entender essa analogia, tá? E aí a pessoa aí então pensa: puxa vida, mas se o teto pode cair, o negócio é sério, então eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ela já passa para o próximo passo. Ela pergunta para você assim: tá, mas você resolve isso? Resolvo. A gente pode olhar para essa questão do vazamento, e se não tiver vazamento, aí a gente tem um outro caminho a seguir, entendeu? Claro, gente, eu estou trazendo um exemplo aqui, eu não sou especialista em vazamento, nem sou arquiteta, nada disso. Meu negócio é dar aula de comunicação, marketing, produtividade e estratégia, tá? Mas eu estou trazendo um exemplo aqui para você. Então, você trabalhando essa consciência da pessoa e criando uma história aí para a pessoa, ela vai conseguir entender, porque todo mundo entende de uma forma muito mais fácil através de histórias. Por isso que storytelling é muito bacana. E ao final, óbvio que você tem que aplicar o que a gente chama aqui no marketing de CTA, que é um call to action. O que é isso? Mostrar para a pessoa qual é o próximo passo que ela tem que dar, tá? Então, vou exemplificar aqui, trazendo a questão da comunicação. Imagina que você é uma pessoa que não tinha consciência da importância de gerar conteúdos de acordo com o nível de consciência para que você fosse uma pessoa mais assertiva. Aí você caiu nessa aula, assistiu essa aula, opa, ligou uma chavinha aí. Você falou: então agora eu vou começar a fazer um planejamento estratégico da minha comunicação para que eu consiga gerar conteúdos pensando no nível de consciência dessa pessoa. Dá muito mais trabalho, tá? Mas você faz de uma forma mais assertiva. Beleza. Aí você começa a gerar conteúdo, porque você não fazia isso antes. Aí você começa a fazer. Só que aí você percebe num determinado momento que tá dando resultado, mas já deu uma travadinha, não tá dando aquele resultado. Aí você tem um próximo passo a dar. Qual é? Aqui embaixo no link você vai ver que eu tenho um curso que se chama Escrita Afetiva e Efetiva com Pitadas de IA. Qual é o objetivo desse curso? Te levar para uma camada mais profunda de conhecimento. Então, se você adquiriu esse conhecimento nessa aula e já percebeu que dá para você ir para uma camada mais profunda, é hora de você dar o próximo passo. Por quê? Você já tem consciência de que com o conhecimento que você tem já não é mais suficiente. Então você precisa dar o próximo passo. E o que você aprende dentro desse curso? Você aprende mais sobre comportamento humano, porque, gente, a comunicação é sempre relacionada a pessoas. Você precisa entender de comportamento humano. E ali eu falo sobre isso. Então você vai ter mais assertividade e mais profundidade na sua comunicação, na sua geração de conteúdo, entendeu? E aí, explicando o CTA aqui no exemplo da aula e exemplificando para você, qual seria um CTA no meu caso? Virar para você e falar: olha, vai no link aqui, clica e compra, adquire o curso e coloca em prática, porque é aí que você vai ter mais resultados, tá? Então, no seu caso, você vai fazer exatamente a mesma coisa, você vai gerar conteúdos e depois você vai explicar para a pessoa qual é o próximo passo que ela tem que dar. Porque se você não explicar o próximo passo, ela vai consumir o conteúdo e vai falar: legal, obrigada. Não, você quer levar a pessoa para o próximo nível.
Eu quero levar você para o próximo nível. Por isso que eu faço a primeira aula, que é a aula para você tomar consciência e que ela já vai te trazer muito resultado, porque se você não faz isso ainda e começar a fazer, você já vai para um próximo nível. E se você já está nesse próximo nível, tem mais um nível para você ir, que é o link aqui embaixo. Entende? Então, isso é uma jornada que eu estou traçando para você que está consumindo esse conteúdo. E você tem que fazer a mesma coisa no seu negócio. Você tem que pensar qual é a jornada que eu quero que o meu cliente percorra. E dentro dessa jornada, você vai pensar nos conteúdos que você vai gerar para sensibilizar essa pessoa e quais são os próximos passos que ela tem que dar, e você vai informar sobre isso também. Entendeu? Então, ó, só para colocar em prática o que você aprendeu. Escolhe aí um produto que você tenha, um serviço que você tenha. Se pergunta qual é o nível de consciência da sua persona, o que você precisa gerar de conteúdo para você aprofundar esse nível de consciência, e depois entra com o CTA, tá bom? Coloca em prática, se faz sentido, já aproveita e me marca. Se você vai fazer no Instagram, me marca, que eu também quero saber. E se você gostou dessa aula, deixe seu comentário. Porque eu faço todas as aulas aqui pensando em de que forma que eu consigo te levar para o próximo nível. Dentro do programa de aceleração Entrando no Flow, que eu tenho, tem um módulo que é comunicação empática. E o que eu percebi? Que em todos os meus alunos e alunas que eu aplico os conceitos da comunicação empática, esse nível de consciência e tudo mais, as pessoas têm mais assertividade, têm mais resultados. Por isso que as empresas acabam lucrando. Por quê? Porque tem mais efetividade nas vendas, mais efetividade na comunicação, evita retrabalho e a pessoa sai mais feliz, porque ela ganha tempo, tá? Então, é isso. Finalizamos a aula aqui. Se você gostou dessa aula, já deixa seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Me ajuda a fazer esse canal crescer. Divulga para outras pessoas também. E deixa eu ver se eu tenho algum recado final. É isso. Deixe seu comentário, tá bom? Deixe seu comentário, e se você tiver alguma sugestão de aula, manda para mim também. A gente se vê na próxima aula. Um beijo, tchau!